Perfeito. Começando a gravação do que eu estou esperando para essa semana, certo? Então, eu ensinei algo para vocês ontem, que foi sobre o que é que o patamar mensal, o patamar semanal e o patamar diário estão falando para nós que somos operadores. O que é que isso vai fluir de significância para que a gente possa estar nos baseando no mercado financeiro, tá? Certo que a gente vai fazer os dois levantamentos, tanto para venda quanto para compra, mas a gente vai levar em consideração agora um pouco de um peso maior no que diz respeito ao que o mensal, semanal e diário eles estão falando, tá? Nós vamos levar isso um pouco com um critério, com um peso maior. Embasado nisso, deixa eu pegar isso daqui, colocar 12 meses, para que eu possa esconder tudo isso daqui. Eu não quero nada à mostra, tá? Na verdade é o MNQ1. Estamos tratando do mais 100. Vamos esconder tudo isso aqui por hora. Colocar em uma caixa. E perfeito. Deixa eu selecionar um pouquinho mais para baixo. Jogar tudo dentro dessa caixa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir já. Perfeito. Então, levando em consideração a visão mensal, semanal e assim sucessivamente, 12 minutos não, eu quero um mês. Levando a visão mensal, o que é que a gente pode observar aqui, tá, pessoal? A gente pode observar, boa tarde, João. A gente pode observar que desde maio de 2019, o mercado ele vem fazendo um movimento ascendente, tá? O mercado ele vem fazendo um movimento ascendente. Quando a gente chega nesse mês aqui, mês de novembro, mês 11, o que é que a gente consegue observar? O que é que o mercado ele já não está fazendo? O mercado ele acaba de participar do quê? O mercado ele acaba de participar de uma captura de liquidez bem relevante do topo histórico, tá? A máxima histórica estava até aqui. A gente teve 3 meses trabalhando para vir poder capturar essa liquidez. A gente teve 3 meses para a gente vir poder capturar essa liquidez. E o preço ele está se mostrando o quê? Está se mostrando que está querendo cair, tá? Está querendo cair. O preço ele está mostrando que está querendo cair. Olhem só o que ele faz depois dessa captura de liquidez. Ele capturou a liquidez e está devolvendo tudo, tá bom? A máxima histórica captura e está devolvendo tudo. Depois dessa captura de liquidez aqui, essas máximas, a gente já está basicamente na metade do mês e o mercado ainda não teve seu fechamento mensal, mas essa interação aqui diz muito respeito a essa vela aqui, tá? Essa vela aqui é o que? É uma vela interna. Se vocês prestarem atenção, o corpo dela ficou interna, esse corpo aqui, tá? O que é que a gente leva em consideração a isso? A gente espera que o preço venha capturar essa mínima mensal, tá? A gente espera que ela venha capturar essa mínima mensal. Porém, ela ainda não veio, mas é um patamar mensal, certo? Ainda não se consolidou o fechamento. Pode acontecer muitas coisas daqui para o final do mês, mas a minha perspectiva é que depois dessa captura de liquidez aqui, nesses níveis máximos de 2 meses, 2 meses para falar a verdade aqui, o mercado ele capturou liquidez e está começando a se demonstrar um pouco tanto quanto vendedor, tá? Quesito mensal. O que é que a gente pode observar? É que desde aqui, ó, desde esse patamar aqui, que é abril de 22, o mercado ele não quebrou mais swings lows, tá? Ele vem quebrar swing high desde onde?
Ele está quebrando swing high desde aqui, ó, dezembro de 22, e está só em um movimento que ascendente, tá? Ele está só em um movimento ascendente. Levando em consideração isso, que ele está só em um movimento ascendente, o que a gente pode esperar aqui? A gente pode esperar, no mínimo, para uma inversão de fluxo, tá? O mercado ele venha participar abaixo dessa oscilação mínima. Ele venha participar abaixo dessa oscilação mínima. Em um nível que, pessoal? Mensal, tá? Em um nível mensal, ele tem que vir pelo menos aqui, ó, quebrando esse swing low, tá? Até então, o que é que a gente pode observar e pode perceber aqui, tá? Que a gente está participando de um topo de mercado, só que a gente só vai ter as devidas conclusões em um patamar mensal quando o preço ele ultrapassar uma oscilação mínima. Até então, movimentos vigentes eles estão nos mostrando que o mercado ele está altista, tá? Se vocês forem prestar atenção aqui, ó, em toda essa alta aqui, a gente não tem blocos de ordens confirmados com uma veemência, ó. Por exemplo, aqui a gente tem algumas velas vermelhas fechando abaixo dessa vela branca, porém a gente não vê o que? Não vê aquele movimento expressivo, aquele movimento que deixa um Fair Value Gap, tá? Então, basicamente, aqui a gente cancela essa formação de bloco de ordem como sendo uma formação de bloco de ordem mensal. Mesma coisa aqui, ó. A gente vê o preço fechando abaixo, porém, entretanto, todavia, contudo, não é aquela movimentação expressiva, tá bom? Não é aquela movimentação expressiva. Mesma coisa acontece aqui, ó. Nós estamos em um nível de acumulação de ordens, tá? Nós estamos em um nível de acumulação de ordem desde janeiro de 24, tá bem aqui. Ó, janeiro de 24 tá bem aqui. Nós temos a abertura, deixa eu só aumentar um pouquinho isso aqui, para que vocês possam ver. Nós temos a abertura de janeiro de 24 aqui, ó. Deixa eu aumentar isso daqui. Nós temos a abertura de janeiro de 24 aqui. Olhem como janeiro de 24 cai um pouco manipulando ordens e então joga o preço para cima. Se a gente for levar em consideração a formação de um candle semanal dentro de um candle anual, a gente já está basicamente no meados de quinta e sexta, tá? Meados de quinta e sexta. Não é surpreendente que o preço ele venha querer formar um topo por aqui, como ele já está nos dando indícios aqui, ó. Se vocês veem aqui, o mercado ele vem de uma acumulação já desde desse candle mensal aqui, ó. Topo, fundo, topo. Manipula o fundo, volta para dentro da acumulação, tá? Agora em novembro, manipula o topo e começa a voltar para dentro da acumulação. Até esse preço se decidir o que é que ele vai fazer aqui, a gente fica sem muitas perspectivas do que o mercado tende a fazer. Por quê, David? Ora, em um nível de acúmulo de ordem, o que é que ele vai fazer? Ele vai distribuir desenhos o quanto o varejo quiser, até que ele faça o quê? Uma construção sólida de liquidez na parte de cima ou uma construção sólida de liquidez na parte de baixo. Mas, entretanto, todavia, contudo, por se tratar de topo histórico, a gente tem que pensar que pode ser apenas uma pegadinha, tá? A gente tem que pensar que pode ser apenas uma pegadinha. Mas eu penso que não. Eu penso que não vá muito longe esse NAI 100 desse topo histórico aqui, ó. Eu creio que esse topo aqui vai ser o topo histórico que vai delimitar aí pelos próximos meses e, quiçá, anos, tá? Vamos olhar o restante da movimentação. Mas o que é que a gente tem aqui? A gente tem um mercado no NAI 100 trabalhando dentro de uma acumulação. Já desde junho ele está trabalhando dentro de uma acumulação, onde ele fez duas manipulações significantes, que foi uma manipulação em agosto e outra manipulação em novembro, tá? Duas manipulações significantes, tá bom? Essa manipulação acontecendo aqui, o preço voltando dessa forma, a gente tem patamares para chegar pelo menos abaixo aqui, ó, dessa região de acúmulo de ordens, mas principalmente vamos
mensalmente falando, né? Esse nível de PML, esse outro nível de PML fica significante para a gente e esse outro nível de PML fica significante para a gente. Esses 3 meses aqui, ó, são níveis significantes. Vamos deixar os outros meses para mais à frente. Então, o que é que pode estar acontecendo aqui? Tá? O que é que pode estar acontecendo aqui? Cenários para 2025 para o NAI 100. A gente pode ter o mercado vindo trabalhar abaixo desses patamares a nível NAI 100 para nível 2025, manipulando ordens por aqui e entregando movimentos mais baixos. Tá? É um cenário que eu vejo com boas perspectivas para o NAI 100 no ano de 2025. Tá bom, pessoal? Esse cenário aqui fica bastante interessante. Fazendo uma leitura mensal, uma leitura de nível mensal, a gente entende que o mercado ele já está prestes de plotar o seu topo. O que ele está acontecendo aqui? Ele está em patamar de distribuição de ordens barra acumulação de ordens. Então, temos que ter cuidado. Tá? Nós temos em um patamar de criação de candle semanal, dentro de um candle anual, lá as divisões tudo certinho, a gente já está no extremo oposto do candle. Tá? Isso é um fato. Não surpreendentemente, depois dessa manipulação aqui, o preço devolver-se de uma forma abstral. Tá? Então, em um quesito mensal, a gente pode olhar com bons olhos para um patamar vendedor. Tá? Em um quesito mensal, a gente pode olhar com bons olhos para um patamar vendedor para vir buscar esse PML, esse PML e esse PML, dadas as devidas considerações iniciais no que diz respeito ao mensal. Mas não é um cenário muito belo no quesito mensal. Tá? Não é um cenário muito belo porque a gente está trabalhando dentro de uma região de acúmulo de ordem. Região de acúmulo de ordem, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha níveis de swings high, swings lows, acima e abaixo dos 50%. Tá? A gente trabalha níveis de swings highs e swings lows, acima e abaixo de patamares. Dadas as considerações, a partir desse primeiro mês aqui, que foi o mês de julho, /junho, a gente já vê que ele estava fortemente em um acúmulo de ordens. O que a gente vai querer? Abaixo dessa região de 50%, quebras de swing highs para trabalhar vendido, retornando até essa máxima. Acima de 50%, a gente quer ver quebras de swing low para trabalhar vendido até mais ou menos por aqui. Dá para se trabalhar dessa forma até que ela se decida e resolva sair dessa acumulação. Tá? Ela está nitidamente em uma acumulação aqui. Quando a gente olha e cai o patamar, temos em mensal. Quando a gente olha e cai o patamar para um patamar semanal, o que é que a gente consegue ver com isso? Um week, uma semana. A gente já consegue ver uma perspectiva bastante interessante. Ora, o mercado, se vocês prestarem atenção aqui, ele vem de uma manipulação bastante nítida, que aconteceu aonde? Aconteceu bem aqui, ó. Ele vem de uma manipulação que aconteceu bem aqui, nessa região aqui, tá? Dessa manipulação que aconteceu bem aqui nessa região. Depois dessa manipulação nessa região aqui, de uma semana, 2 semanas em aberto, depois tínhamos 3, 4, 5, basicamente 5 semanas em aberto, tá? O pessoal que fica muito dentro do low time frame, enxerga isso aqui como como resistência, tá? Enxerga isso aqui como um canal de alta, ó, que o mercado, para eles, tende a se estar trabalhando e retornando, tá? Ó, tocou, voltou, tocou, voltou. Qual é a ideia deles? Aqui que ela tocasse e voltasse para cá novamente. Aquela ideia do paradigma da eficiência, que o círculo pequeno, que é o círculo do smart money, o círculo do dinheiro inteligente, saca dinheiro e dá dinheiro para eles pensarem que estão em algum lugar, até eles construírem tudo que ele quer e vai embora. Mesma coisa aqui, ó. A gente tinha uma confluência de um canal de alta barra um nível de resistência nessa área. Então o mercado vem, ó, manipula de uma forma surpreendente. Na semana passada, a semana que a gente fez as nossas marcações, o preço abriu, caiu os tickets que a gente chegou a comentar,
tá? Olha lá, 508 tickets. O preço abriu, caiu 508 tickets e fez o quê? Subiu de uma forma linda, tá? Subiu de uma forma linda. Para essa semana, minha internet estava um pouco ruim, eu não consegui compartilhar com vocês. Mas não foi muito diferente. O preço abriu, subiu em volta dos 446 tickets, tá? Bem aqui, ó. 446 tickets e caiu, lindo, 3.000 e alguma coisa. Salvo engano, foi quase 4.000 tickets, tá? 3.600 tickets, tá? Então, é uma questão que vai muito lindamente acontecer, tá? Sempre. É matemática, é o mercado. Ele está programado para isso e é um algoritmo. Tá travando um pouquinho minha tela. Deixa eu só voltar, voltou. O mercado ele é um algoritmo e ele está programado para isso. Se vocês forem prestar atenção, ó, quesito semanal, tá, pessoal? Quesito semanal. Ó, o mercado ele vinha subindo desde aqui. Vamos lá, o mercado ele vinha subindo desde aqui. Vamos pegar daqui para entender. O mercado ele vinha numa sequência de queda. Quando ele vinha nessa sequência de queda, que esse candle interno aqui aconteceu, ó, o que é um candle interno? Corpo a corpo. O corpo do candle fica dentro do outro corpo. Ó. Esse corpo aqui ficou dentro desse corpo. Vocês reparam que aqui o patamar ele já está meio que cantando. Estou mudando minha direção em um nível semanal. E começa-se a o quê? A jogar o preço para cima. Começa-se a jogar o preço para cima. A gente tem uma confluência melhor quando o corpo é ultrapassado. Então as próximas semanas são jogadas para onde? Para cima. O inverso disso é verdadeiro, ó. Em um extremo oposto, quando acontece o quê? Basicamente, uma captura de liquidez aqui, acima dessa semana. O que é que a gente começa a observar? A gente começa a observar o inverso. Um candle vermelho dentro de um candle branco. Basicamente, o mercado está avisando, ó, preste atenção, eu vou começar a cair. O que é que ele fez? Ele caiu de uma forma bacana. Aqui nós temos o que? Nós temos um bloco de ordem em nível que? Semanal. Nós temos um bloco de ordem em nível uma semana. Tá? Foi uma semana vendedora para uma montante de semana compradora. Como é que a gente confluencia isso aqui, David? Diversas coisas. Volume imbalance, Fair Value Gap, outro volume imbalance por aqui. E o que aqui abaixo? Bem aqui, um swing low. Opa, peraí. Michael já nos ensinou que blocos de ordens eles são confirmados de uma forma melhor. A gente olha de uma forma melhor para um bloco de ordem se existe um swing low antes dele, bloco de ordem altista, e um Fair Value Gap. Por quê? Porque o Fair Value Gap é basicamente um indício de que houve manipulação naquela zona. Eles venderam de montão para comprar mais ainda, ou seja, essa venda dele aqui foi uma venda para capturar sell side liquidity. De onde? Desse nível de swing low, desse nível de swing low aqui, e para também capturar a liquidez desse nível de Fair Value Gap que estava em aberto. Então eles vendem de uma forma bem forte, bem rápida, e automaticamente o que é que acontece quando eles vendem de uma forma bem forte, bem rápida? Alcança a liquidez que está disponível aqui. Essa liquidez que está disponível aqui é a liquidez por parte do sell side liquidity. Ora, se tem pessoas querendo vender nessa região e eles querem comprar barato nessa região, é o ponto perfeito para eles. Então eles agridem de uma forma muito rápida. É como se jogasse um elefante dentro de uma piscina e a água então esparrama, voa. Quando essa água voa, ela tem que deixar indícios. Quais os indícios que essa água deixa? Fair Value Gap, aqui ó, Fair Value Gap, volume imbalance, são os indícios que a gente consegue encontrar. Tá? São os indícios que a gente consegue encontrar. Fair Value Gap, volume imbalance, outro Fair Value Gap por aqui, tá? Um gap, realmente um gap aqui absurdo. Então essa zona aqui é uma zona bastante interessante sobre bloco de ordem em nível semanal. O camarada que está analisando só o intraday e começa a ver essa venda aqui nessa semana de 5 de agosto,
e quer continuar vendendo mesmo depois do preço interagir dentro desse bloco de ordem, tem que se tomar cuidado. Por quê? Aqui é uma região onde o preço vai voltar para reequilibrar, fechar os contratos que eles estão, vendedores aqui, perdendo dinheiro, perdendo grana. Eles bateram muito forte na venda para comprar. Enquanto essa venda aqui está aberta, eles estão perdendo grana, porque o mercado está subindo. Então ele bate forte na compra para fazer o quê? Para jogar o preço para baixo. Para que pessoas comprem caro dele aqui e eles consigam se desfazer das suas ordens, tá? Então ele joga o preço para onde? Para esse nível de bloco de ordem aqui, ó. Joga o preço para esse nível de bloco de ordem, capturando liquidez abaixo desse sell side liquidity aqui, abaixo desse swing low, para jogar o preço para onde? Para o outro nível de liquidez. Pensa em um carro que precisa de combustível para poder chegar no seu ponto. E o combustível do mercado financeiro é dinheiro. Onde é que está o dinheiro em patamar mensal? Onde é que está o dinheiro em patamar semanal? Onde é que está o dinheiro em patamar diário? Por quê? São nesses níveis onde os grandes bancos vão fazer suas operações. É onde tem a liquidez necessária para os grandes bancos, para os grandes fundos. Não estou falando de banco central, nem coisa nenhuma relacionada a eles. Porque eles querem pegar a liquidez dos bancos que fazem operações nessa área. Não pensem vocês que eles estão visando a minha conta CPF, a conta de vocês CPF, a conta de ninguém CPF. Eles estão visando os grandes fundos de investimento, tá? Que trabalham dentro de quê? Desses níveis, diário, semanal e mensal, tá bom? Grandes fundos de investimento, para eles são tidos como varejo, como sardinha. O próprio Michael explica isso nas aulas dele. Então, tido isso, depois dessa grande queda aqui, que a gente vê o preço tocando nesse bloco de ordem, jogando o preço acima desse nível de liquidez, e vendo esse candle interno aqui, ó, vendo esse candle meio que interno, a gente pode pensar o quê? Para um patamar semanal, que o preço pode acontecer abrindo, subindo e jogando para preços mais baratos, tá? Lembrando que aqui eu tenho um PML. Lembrando que aqui eu tenho outro PML. Lembrando que aqui eu tenho outro PML. Que é PML, David? Previous Monthly Low. Traduzindo para um bom e velho português, mínima do mês passado. Ou mínimas dos meses passados, tá? Olha como já começa a ficar uma coisa bastante interessante. Olha como começa a ficar uma coisa bastante interessante. As prévias de uma formação de um swing high, bem aqui, ó, tá? As prévias de uma formação de swing high, haja vista, esse candle ele vai nascer aqui. Então eu tenho vela 1, vela 2, vela 3. Essa oscilação semanal, ela é bacana. Se vocês forem prestar atenção, ó, vela 1, 2, 3, vela 4, pelas próximas 2 semanas ou 14 dias, foi um mercado vendedor. Vela 1, 2, 3, vela 4 fechou acima. Pelas próximas 7, 14, 21, 28, 35, 42, 50, 49. Pelos próximos 49 dias aqui, nós tivemos um mercado altista contra 14 dias de mercado baixista. Depois dessa formação de swing high aqui, nós tivemos 7, 14, basicamente entre 19 a 18 dias baixista. Esses 3 candles de semana aqui, ó, tá? Depois dessa formação de swing low aqui, nós tivemos esses 7 dias aqui altistas. Depois o preço voltou para capturar um pouco de liquidez aqui. Eu explico que o Michael nos ensina que quando vocês veem pavio aqui, ó, pavio, isso aqui é coisa de varejo. Isso aqui tá o varejo, ó. Tá? O varejo está aqui no pavio. Pensa que o varejo está no pavio aqui. Os grandes fundos, onde tem liquidez mesmo, estão aonde? Estão aqui no fundo desse candle. Nessa parte de abertura do candle. O volume do candle é onde tem o dinheiro. O pavio é onde os grandes bancos vão fazer o estrago. Vão lá para capturar liquidez. Então, esses movimentos de pavis são o varejo sendo estopado, basicamente. E o nível de liquidez, nível de dinheiro, está nos corpos, basicamente. Olha aqui como o preço ele vem só abaixo desse corpinho aqui e começa-se a fazer o quê? Jogar o preço para cima. Vocês prestaram atenção, ó, vela 1, 2, 3. A partir dessa semana aqui a gente já tem semanas compradoras. 7, 14, 21,
28, 35, 42, 49 dias de um mercado altista contra 1, 2, basicamente ali 14 dias, 49 a 14, tá? Dias de mercados baixistas. Mas o preço ele vai nos dar indícios de que ele vai querer ou não ser baixista ou altista. A gente está chegando nessas aulas já do Michael, tá? Dito isso, nesse patamar semanal, a gente olhando nessa visão macro, tanto do mensal, tanto do semanal, fica nítido e óbvio de que as perspectivas estão para mais de 50% para a gente ter uma semana vendedora. Para mais de 50% para a gente ter uma semana vendedora. Ora, a gente está trabalhando com probabilidade, tá? A gente está trabalhando com probabilidade, não com achismo. O que é que o mensal está falando? O mensal está contando uma história que está me dando muito indício de que vai ser um mercado vendedor. Por quê? A gente está em acúmulo de ordem desde esse patamar por aqui de junho, acumulando ordens, tá? A gente está nesse patamar de acúmulo de ordens. Uma manipulação com corpo em patamar semanal aconteceu agora, tá? Lembram lá? Pavio diz respeito a varejo. A acumulação no semanal, ela começa aqui, ó. Corpos, vamos pensar em corpos. A acumulação do semanal está aqui, ó. No que diz respeito a acúmulos, ó. Só corpo, vamos pensar só nos corpos. Agora que a gente teve uma manipulação com corpos, não com pavios. Acumulou com corpos, manipulou com os corpos aqui e agora está voltando para onde? Para dentro dessa região, tá? Para dentro dessa região. Possa ser que a gente esteja em um modelo comprador de expansão, onde o preço expande e volta até esse bloco de ordem aqui. Possa ser, mas a gente está falando de um nível semanal. A gente precisa aí de pelo menos mais 7 dias decorridos para pelo menos o preço chegar nesse bloco de ordem aqui, para então possivelmente formar-se um topo para buscar esse patamar aqui. Mas isso aí ainda vai correr essa e a próxima semana ou o mês de dezembro. Ainda tem chão daqui para lá. Mas ditas considerações iniciais sobre isso, a gente pensa, pelo menos eu penso, que o mercado ele tem uma probabilidade para mais de 50%. Para essa semana ele está fazendo um Open Higher Lower Close e um Open Higher Lower Close tradicional. Não vejo como o mercado ele vindo com um Seek and Destroy. Eu não vejo. Estou dizendo eu, David, quanto à minha percepção. Só que essa é a minha percepção. Não quer dizer que o mercado vá ou não fazer, porque eu não sou o detentor da verdade. Mas é uma percepção minha. É o que eu vejo, o que é que o gráfico está me contando de história agora, tá? Mas dito isso, o que é que a gente tem que pensar? Possa ser que minha leitura esteja errada. E se minha leitura estiver errada, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Eu sei que eu tenho que aqui abaixo, ó, eu tenho um nível de 2 semanas. 2 semanas. 2 prévios weekly low, PWL, alinhados aqui. Vamos pegar esses 2 níveis de semanas aqui, vamos ver qual é a história que ele vai nos contar. Tenho 2 prévios weekly low aqui. Acrescido de um prévios monthly high bem aqui. Bem as prévias, tá? Bem as prévias. Será que o preço não pode abrir, cair, manipular tudo isso e jogar o preço mais para cima? Lógico que pode. É um cenário que possa acontecer, tá? É um cenário que possa acontecer. Haja visto, nós temos swing low, temos fair value gap, bem antes do que? Desse bloco de ordem a nível semanal. Então a gente já consegue ter basicamente uma leitura para tanto um patamar altista quanto um patamar baixista, fazendo essa leitura em patamar semanal. Como assim, David? A gente pode ter o preço abrindo, subindo, caindo em uma forma expansiva até chegar a meados desse bloco de ordem, ou a gente pode ter o mercado abrindo, caindo, manipulando esses 3 pontos massivos de liquidez, que são 2 prévios week low e esse prévios monthly low. Que é isso, David? 2 fundos de 2 semanas passadas e um fundo de um mês passado. O preço pode abrir, manipular de vez isso daqui de imediato e então fazer o quê? Tocar nesse bloco e subir um pouco mais. São os 2 cenários basicamente que eu já consigo imaginar na minha mente aqui, tá? Mas tudo bem. Quando diz respeito a isso, tudo bem. Mensal está falando basicamente venda. Semanal está falando basicamente venda. Vamos ver diário.
1D. Diário, olha isso aqui. A gente está em um patamar de diário em quebra de swing high desde aqui. Ó. Patamar diário. Desde aqui foi quebrado swing high. Preço volta a patamar mais abaixo e começa a jogar o preço para onde? Para cima. Lembra lá do porquê o Michael falou que o nível diário é o melhor dos dois mundos? Porque ela te dá uma perspectiva bem intradiária e te dá uma perspectiva de visão mais macro. De uma visão mais macro. O nível diário consegue te passar isso. Se vocês forem prestar atenção, desde aqui a gente teve uma quebra de um quê? De um swing high relevante. Depois disso a gente não teve quebra de swing low relevante. Pô, David, mas o preço quebrou isso aqui, ó. Tá. Isso aqui não é uma quebra de um swing low relevante. Isso aqui não é uma quebra de swing low relevante. Vocês vão aprender na próxima semana, tá? Isso aqui não é uma quebra de um swing low relevante. Isso aqui é captura de liquidez. Ele vai se nutrindo de liquidez. Existem dois tipos de liquidez. ELR e ILR. Liquidez interna e liquidez externa. Tá? Isso aqui é basicamente uma liquidez interna. Uma liquidez interna. Em um nível de diário, essa quebra pode ter sido relevante para buscar um pouquinho mais abaixo. Mas em um nível de mensal e semanal, a partir do patamar aqui de diário, isso aqui não foi uma quebra para mudar e jogar o preço lá para baixo. Não foi. Tá? Não foi. Não foi. Qual foi a quebra de swing low aqui que foi para jogar o preço lá para baixo? Foi esse swing low aqui, ó. Esse swing low aqui foi uma quebra relevante para jogar o preço lá para baixo. E vocês reparam que ela quebra aqui, volta um pouquinho mais alto nesses níveis de manipulação de ordens aqui, ó, a partir do corpo, e joga o preço de uma forma esplendorosa para baixo. Mas essa quebra aqui, não foi. Do mesmo jeito que essa quebra de swing low aqui não foi para jogar o preço de uma forma abstral no que diz respeito, foi uma manipulação, aqui foi uma manipulação, aqui foi uma manipulação. Swing highs para uma mudança ali bacana, esse aqui. Depois dessa quebra de swing high, não houve quebra de swing low relevante. Não houve quebra de swing low relevante, tá? Não houve quebra de swing low relevante. Até que o preço chegou aqui. Depois de uma manipulação, houve essa quebra aqui. Me desenhando o que o Michael nos fala na aula que eu ensinei ontem para vocês. Turtle Soup. Nós podemos estar participando de uma Turtle Soup de patamar diário, no que diz respeito à manipulação de stop ones em nível mensal, em níveis mensais antigos, tá? Em um patamar de níveis mensais antigos, como basicamente quase 3 meses atrás, o preço vem nessa região acumulando ordens. Depois de capturar essa liquidez, ele houve uma quebra de estrutura. Lembram lá, níveis chaves de mercado. Nós temos acima de um nível de basicamente aqui quase 4 meses. 4 meses de acúmulos de ordens foram capturados bem aqui. Temos dois tipos de mudanças de estrutura. Ou break ou divergência CMT. Ou break ou divergência CMT. Isso aqui está muito com cara de break. Não, minto eu. Muito com cara de divergência CMT. Será que realmente foi uma divergência CMT? Vamos conferir. MES 1D. Vamos ver se foi uma divergência CMT. Até então, não. Temos o mercado falando a mesma coisa. Topos mais baixos, topos mais baixos. Então, o swing que está relevante é esse swing aqui para ser quebrado e ele se tornar um break em nível diário. 2, 3. Opa! Olha, uma mentira acontecendo aqui. MYM, Dow Jones.
Nunca levem em consideração uma divergência CMT apenas de 2 ativos. Levem em consideração basicamente uma divergência CMT entre 3 ativos. Por que, David? Vocês vão aprender no decorrer do Core Content, tá? No decorrer do Core Content, e a gente ainda está no mês 2. Tudo que eu estou falando aqui é baseado em tudo que eu já aprendi com o Michael. Se por acaso eu ainda não abordei com vocês, fiquem tranquilos, a gente vai chegar nesse patamar em abordar isso com vocês, tá? A gente vai chegar nesse patamar e vamos abordar isso com vocês. Se vocês prestarem atenção, esse dia aqui, ele teve a máxima dela mais baixa. Já no NAS, foi mais alta. Ó. Ó, mais alta, mais baixa. Opa. E olha como aqui ela foi mais baixa também. Tá? Olha como MES foi mais baixa esses 2 dias. E Dow Jones foi mais baixa esses 2 dias. Já quando a gente vai olhar para o NAS 100, essas duas máximas foram o quê? Mais altas, tá? Foram mais altas. O que é que está acontecendo aqui, David? 2 ativos eles estão acumulando ordens e um ativo manipulou aqui. Justamente aonde? Na dia 13, não lembro que dia foi esse. Vamos ver. Dia 13 foi na quarta-feira. Basicamente, a partir da quarta foi onde a gente pegou aquela operação de 3.000 e alguma coisa dólares para aprovar em uma única operação, em um único dia, a conta, tá? Depois dessa ocorrência aqui. Então, essa quebra de swing low aqui, seguido de uma divergência, fica interessante. Fica interessante. Fica muito interessante, tá? Opa, tela errada, essa daqui. Fica muito interessante isso aqui. E além disso, nós tivemos volume balance, tá? Nós tivemos volume balance. Ó, volume balance aqui. Lembra lá? Eles jogaram o preço de uma forma muito forte para poder vender, para poder distribuir ordens. Eles estão acumulando há meses e quando chegou agora eles compraram de uma forma abstral para que o preço chegasse aonde? Onde está os stop loss. Porque muita gente acreditava que isso aqui seria o topo infinito, mas nada é infinito, tá? Nada é infinito. Trader contrário, lembram lá? Trader contrário. Geral iria querer fazer o que aqui? Nessa região? Pô, paviozão, a região de suporte. Aí eles fazem o que? Jogam o preço massivamente e compram. Topão aqui, bacana, temos uma região de canal onde o preço pode estar chegando nessa região de suporte barra região de canal e jogar o preço mais para baixo. Eles vão orquestrando e vão desenhando. O preço é jogado de uma forma muito rápida e então começa a cair. Quando a gente chega acima disso daqui, desse nível aqui, o que é que a gente tem que perceber? Pô, tem divergência CMT? Tem break block ali? Porque só vai mudar dessas duas formas. Ou vai mudar na divergência ou vai mudar no break. Lembram lá, a gente está em patamar mensal, trade de posição. A gente está em patamar semanal, trade de swing. A gente está em patamar diário, trade de curto prazo. Tá? Até então, todos os 3 trades, todas as 3 posições aqui basicamente, estão nos mostrando uma possível inversão de fluxo para patamares mais baixos. Tá? Mensal, semanal, diário. 4 horas. Que é um day trade, ele já nos mostrou um break, tá? 4 horas, ele já nos montou um breaker, topo mais baixo, fundo intermediário. Ele já nos montou um breaker block aqui, tá? Ele já nos montou um breaker block, dando-nos ainda um pouquinho mais de confiança de que esse mercado ele pode estar vindo buscar patamares mais baixos nessa semana. Dadas as devidas considerações e análises, basicamente eu peso na balança aqui, onde está 3 para 1. Vamos colocar 3 quartos para venda e 1 quarto para compra. 3 para 1. A probabilidade está muito maior para venda. A
probabilidade está muito maior para venda, tá? Para ser um mercado vendedor. Para buscar onde? Esses níveis aqui, que é o que? 2 semanas. Esse nível aqui, que é o que? É 1 mês, tá? Liquidez está na cara aqui, na cara da maldade. Dito isso, o que é que a gente pode ter acontecendo? A abertura da semana está bem aqui. A abertura da semana está bem aqui. Vai se dar mais ou menos nesse nível. 900 tickets. Vamos colocar em torno de 1000. 1000 tickets está mais ou menos por aqui. Mais ou menos aonde aqui, ó. Dentro desse Fair Value Gap. Mais ou menos dentro desse Fair Value Gap. Olhem isso daqui. Candles de 4 horas, tá? O mercado vinha subindo, subindo. Até que ele demonstrou candles internos. Claro, essa questão de candles, vocês têm que entender que a probabilidade para quando cai abaixo de um dia fica menor. Mas ainda é, dadas as considerações, ainda é relevante para se observar. Se vocês forem prestar atenção, ó, o mercado ele estava caindo aqui. Quando o preço começou a ficar candles internos, ele já está dando um presságio. Prestem atenção. Prestem atenção. É meio como se fosse um alerta. Prestem atenção. Prestem atenção. Tá? É meio como se ele já estivesse dando um alerta. Prestem atenção. Depois de ter capturado toda essa liquidez, começou a ficar o quê? Candles internos aqui, ó. É meio que ele estivesse dizendo, ó, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção. Ele começou a subir. A liquidez estava nítida que estava aqui, tá? A liquidez estava nítida que estava aqui. Então não tem por que você começar a prestar atenção nesses candles vermelhos aqui, porque tá as prévias de liquidez. Ele está querendo desenhar algo para enganar geral. É o quê? Um possível suporte, um possível ombro cabeça a ombro, um possível topo duplo, enfim, possíveis desenhos para liquidez ser geradas. Quando o mercado ele manipula a liquidez, aí começa-se o que? Opa, candle interno. Opa, candle fechou um pouquinho abaixo. Opa, candle interno. Opa, candle interno, fechou abaixo, Fair Value Gap. Aqui é o prato cheio. Depois da captura de liquidez, isso aqui é um prato cheio. Um breaker nos pormenores, tal, divergência CMT acontecendo, prato cheio. Então joga-se para onde? Para baixo. Só que eu tenho um void aqui absurdo. Dessa vela branca até essa vela branca aqui, eu tenho um void absurdo. E reparem o que? O preço ele está chegando basicamente aonde? Nessa região aqui, ó. E ele está começando a dar indícios de que? Basicamente ele está parando. É meio que ele está freando para reequilibrar a parada. Então quando ele freia antes da abertura da nova semana, a gente já olha com bons olhos. Quando ele freia dessa forma aqui antes dessa nova semana, para quem está esperando uma semana baixista, é interessante. Por quê? Já dá indícios de que no domingo ele vai começar a subir um pouco. E segunda-feira vai começar a subir um pouco. Entre domingo e um pouquinho mais, vai começar a subir um pouco, tá? Isso parou em um Fair Value Gap. Isso. Bem aqui, ó. Já dá indícios de que ele vai querer fazer o quê? Vai querer começar a subir um pouco. Opa, peraí, qual é o candle que inicia subindo? Qual é o candle que inicia numa abertura subindo? Vai querer abrir manipulando. Um candle baixista, tá? Ele já começa a dar indícios. E vai corroborando tanto da análise semanal, mensal e vai caindo. Basicamente 1000 tickets está para lá. 4 horas está aí. 2 horas. Nós temos um nível de liquidez aqui. Nós temos um swing low aqui quebrado. Tá? Esse nível aqui fica um nível interessante. Fica um nível muito interessante. É o mesmo Fair Value Gap. Ainda temos outro Fair Value Gap aqui nas 2 horas. 4 horas, não foi que eu vi? Isso, foi 4 horas. Agora eu vi 2 horas. Vamos para 1 hora.
interessante, 1 hora. Continua outro Fair Value Gap aqui e outro Fair Value Gap, as prévias aqui. IOFD. 4 Fair Value Gaps seguidos numa hora. 1 Fair Value Gap, 2 Fair Value Gaps, 3 Fair Value Gaps, 4 Fair Value Gaps. Esse aqui é um comportamental que vocês ainda vão aprender, que é o IOFD, tá? IOFD. Institutional Order Flow Entry Drill. Muito mais interessante ainda, para um preço abrir, vir pelo menos aqui nesse terceiro Fair Value Gap, ó, as prévias desse terceiro Fair Value Gap aqui, as prévias, quiçá, entrar nesse terceiro Fair Value Gap e começar uma entrega baixista. Mas vamos ver. Ó, 900 e pouco, aqui, 926. Tá por aqui, Alt T. 300, 600 tickets, vamos lá. Tá aqui. Alt T. $600 tickets. 300 tickets. Tá aqui. Alt T. Tudo bem? Então, daqui para baixo a gente tem nossas possíveis situações altistas. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem nossos principais níveis aqui para essa semana, que podem se consolidar ou não, dadas as devidas considerações de que nada é fixo no mercado, mas é o que mais nos indica que vai acontecer. 300, 600, 900. O preço, ele tende a estar vindo nesse terceiro Fair Value Gap e caindo. O preço tende a estar vindo nesse segundo Fair Value Gap e caindo. Em uma situação mais extrema, o preço tende a estar vindo acima dessa região e caindo. Tá? É o meu cenário 01. Em probabilidade, 75 a 80% de chance. Na minha percepção disso está acontecendo. 75 a 80% de chance. Tá? Porém, não é uma questão muito difícil de que o mercado ele desenhe um perfil semanal em Seek and Destroy. Se ele for fazer isso daqui, ele vai ser o que mais ou menos? Ele vai abrir, vai chegar mais ou menos aqui nesse 300 tickets, vai vir mais ou menos nesse Fair Value Gap, dando um possível Judas Swing baixista em Seek and Destroy. Abre, captura acima, captura abaixo e entrega. É um possível cenário para quê? Para compra. Esse Judas Swing em Seek and Destroy. Esses 3 para venda, que eu creio que seja os principais. E ou o que? Os outros cenários para venda que podem estar acontecendo. Manipula aqui. Sobe. Branco. E esse aqui. 600. Esses são os cenários possíveis para essa semana. Mas, David, por que você não delimita só uma visão só? Ah, vai ser só vender... Não. Por quê? Eu não quero que vocês sejam cópias engessadas minhas, nem quero que vocês pensem que eu sou o detentor da verdade. Eu quero que vocês pensem em uma razão proporção de probabilidade. É 50-50. 50-50. O mercado ele vai abrir agora. Tá 50-50. 50% que ele suba ou 50% que ele caia. Quando a gente vem descendo nosso top-down, de cima a baixo, semanal, mensal, semanal, diário, H4, e a gente começa a analisar algumas questões, a gente começa a pender mais para um lado ou para o outro. Claro, dadas as devidas instruções que o Michael nos passa,
pelo que eu consigo observar, eu vejo que esse MNQ ele vai dar boas oportunidades para venda. Mas se não acontecer, você vai ficar de mãos atadas, você vai ficar esperando chover navios de ouro, ou você vai ter um plano para se der errado. Eu prefiro ter um plano, porque se der errado, eu sei basicamente o que é que eu vou fazer. Então, se essa minha semana vendedora aqui não fazer do jeito que eu quero, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar uma semana compradora, dadas as devidas considerações. Ah, David, como é que você leva isso? Como é que você leva isso em consideração? Pessoal, eu leio muito os swings. O que é que os swings estão falando? O que é que um patamar semanal de swing, em um H1, em um H2 estão falando? Se vocês forem ver, são poucos os swings que acontecem nesses patamares. Ó, dia 10 está aqui. Dia 10 está aqui. 18 horas. Se vocês verem aqui, está uma semana. Ó. Logo pela leitura de swings, em uma semana, vocês conseguem observar o quê? Que o mercado ele demonstrou mais tendência a cair. Logo no início. Quebra de swing low aqui, o preço voltando aqui, fazendo divergência bem aqui, quebrando mais swings lows aqui, ele tomou um direcional. Se vocês sobem por 2 horas, ó lá, 2 horas fica muito mais nítido aonde? Uma quebra de swing low relevante nas 2 horas. Bem aqui, ó. Esse swing low aqui, ó. 2 horas, uma quebra de swing low relevante. Esse swing low aqui. Depois da quebra desse swing low em 2 horas, o mercado só fez o quê? Derreteu. 4 horas. Se vocês forem prestar atenção no 4 horas. Mesmo swing low quebrado. Depois de você... Claro, eu sei que vocês não vão ter tanta paciência. Agora no início. Mas quando vocês observam isso, e vocês veem o mercado desenvolvendo, cara, vai ficar muito tranquilo, vai ficar muito seletivo para vocês. Ó, o mercado veio. Quando ele quebrou o swing low, foi aqui. Já estava basicamente mostrando o quê? Esse swing high, esse swing low como estrutura. O preço vem, manipula. Olha lá, 4 horas. Para me definir um range de alta probabilidade. 4 horas, H4. H2. O H1 ainda me deu um pouquinho de ruído. Não tantos, um pouco, mas me deu. Tá? Um pouquinho de ruído. Então, olha a diferença de quem vem municiado para um mercado com todas essas ferramentas do que uma pessoa que entra sem nada preparado. Aqui, ó, para essa semana aqui, não tá nada diferente do que eu fiz aqui, ó. Vocês prestaram atenção, ó, deixa eu selecionar aqui, aqui. Minha filha, me ajuda. Aqui. Não tá nada diferente aqui, ó, tá? Tem que selecionar tudo de novo. Só um minutinho, só para vocês verem aqui uma coisa. Show, valeu Marcelo. Ó, preço de abertura aqui, ó. O preço abriu, subiu 300 tickets, começou a me dar indícios de queda. Depois que ele me der esses indícios de quedas, me mostrando basicamente que aqui seria um possível topo semanal, eu vim operar só aqui, ó. Olha o tanto de espera. Dia 10 até o dia 13. 1, 2, 3, 4 dias. Isso aqui pode parecer insuportável para vocês.
Cara, mas eu tenho que clicar, eu tenho que clicar, eu tenho que clicar. Quando você vai clicar, você vai dar o clique certo. One short, one kill, um tiro à morte. Entendam? Peguem você é day trade. Você tem que se basear na sua estrutura macro. Qual é a sua estrutura macro? H1, H2, H4. Estrutura que dá viés. É esse. M15. M15 é peixe pequeno. M15 é peixe pequeno. No mínimo H1. No mínimo H1. Olha o H1 aqui. Sobe 300 tickets. Quebra swing low. Qual swing low, David, que você levaria em consideração? Swing low relevante. Esse aqui, ó. Pra então fazer o que, David? Pra então fazer isso aqui, ó. Pra então levar em consideração a manipulação bem aqui as prévias do Fair Value Gap. Depois da caçapada do preço, manipular isso daqui. Turtle Soup. E então entrar na venda. Vral. Mesma coisa aqui, ó. Vamos aguardar, ó, 1 hora. Vamos ver o que é que o preço corre. Deixa o preço correr. Vocês já ouviram a frase, quem corre a bola? Eu só faço chutar ela, colocar ela bem colocada lá no gol. Somente. Quem corre a bola, a gente só faz dar o passe. Então vamos ter paciência, pessoal. Não caiam no low time frame e queiram sair atirando para todo lado, atirando para todo lado, atirando para todo lado. Porque isso vai frustrar vocês. Isso vai fazer com que vocês tenham uma vida útil no mercado pequena, porque isso vai cansar vocês. Isso vai fazer com que vocês fiquem decepcionados, entre aspas, porque vocês não conseguem ver um avanço nítido. Porque é tipo assim, top 1 é a Fórmula 1. Top 1 é a Fórmula 1. Os carros da Fórmula 1 são os top 1 de todas as corridas que eu conheço. Mas até você chegar até a Fórmula 1, você tem que passar pelo kart, você tem que passar por aqueles carrinhos pequenos. Depois você vai para a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, até você chegar na Fórmula 1. Até você conseguir ler o algoritmo com a alta precisão muito rápida, 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos, 10 minutos, até vocês conseguirem chegar na Fórmula 1, tá? Vocês têm que passar pelo kart, vocês têm que passar pelo Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, para só então chegar no Fórmula 1. Max Verstappen, que é o atual campeão mundial, ele não chegou na Fórmula 1 do dia para noite não, pessoal. Ele não caiu naquele carro da Red Bull de um dia para noite e vou ser campeão mundial. Não. Ele passou por todas as etapas. Ayrton Senna não chegou no carro da Fórmula 1 de um dia para noite e foi já dirigindo. Ele passou por todas as etapas. Não queiram pular etapas, porque isso pode causar o suicídio de vocês. Imagina vocês que nunca passaram por um kart, nunca passaram por um Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Eu pego hoje vocês e coloco, toma aí. Um carro de Fórmula 1 vai participar do Gran Prêmio lá de Moscou, dos Estados Unidos, do Brasil, o Grande Prêmio do Japão. Você vai correr agora pela Red Bull. Cara, é basicamente um suicídio que vocês vão estar fazendo. É impossível? Não é impossível. Mas é basicamente um suicídio. Vocês não vão saber como é que o carro funciona. Vocês não vão saber como é que um carro funciona. Vocês não vão saber quais os botões que funcionam. Vocês não vão saber a força gravitacional que o carro da Fórmula 1 ele tem. Vocês não vão estar preparados fisicamente. Até chegar no Fórmula 1, vocês têm que passar por todas as etapas. Tá? Vocês têm que passar por todas as etapas. Como assim? Até vocês chegarem para ler com precisão o candle de 1 minuto, candle de 5 minutos, candle de 3 minutos, que dá muitos sinais, vocês têm que estar muito bem no kart mensal. Vocês têm que estar muito bem no Fórmula 4 semanal. Vocês têm que estar lendo muito bem o Fórmula 3 diário. Vocês têm que estar lendo muito bem o Fórmula 2, H4, H2 e H1. Para então vocês chegarem no Fórmula 1, que é muito rápido. É muito rápido. Entendam isso. Entendam isso. Eu quero que essa analogia fique bem fixada na mente de vocês. Existe o kart mensal. Existe o Fórmula 4 semanal. Existe o Fórmula 3
diário. Existe o Fórmula 2 de H4 até H1 ali mais ou menos. Para então vocês chegarem no Fórmula 1. Para então vocês chegarem no Fórmula 1 tem que passar por todas essas etapas. Para vocês conseguirem fazer uma boa pilotagem de um carro. Mercado financeiro é como se um carro fosse. Tá? É como se uma disputa de Gran Prêmio fosse. Olha lá. Demorou 4 dias, David, para pegar uma operação. Tá. Mas quando eu peguei a operação, foi uma operação one shot, one kill. Eu não quis surfar tudo isso. Mas eu participei da expansão do Candle. 3.454 pips. Ou tickets. 3.454 tickets. Esperei. Tive paciência. Agrupei o tiro. Quando eu atirei, foi morte. Foi morte na certa. Olha a diferença disso daqui para quem vai trabalhar aqui. É impossível ganhar dinheiro aqui? Não é impossível ganhar dinheiro aqui. Mas olha o meu direcional. Lembram lá? Eu sou trade de tendência. Eu sou trade de tendência. Eu gosto de operar tendência. Eu gosto de operar um mercado rápido. Olha lá. A outra semana que a gente comentou. Dia 3. Deixa eu pegar aqui dia 3. Dia 3, 18 horas. Aqui. A gente está fazendo, eu acho que já é uns 4 mapeamentos. Tá? A gente já está basicamente a uns 4 mapeamentos já. Olha aqui. Esse mapeamento aqui eu compartilhei com vocês. Ó. Open, Lower, Higher. Esse aqui eu não consegui compartilhar com vocês, mas dadas as considerações que eu já tinha passado alguns com vocês, estava na cara do que o mercado estava fazendo. Open, Higher, Lower. Esse outro aqui eu também compartilhei com vocês, ó, do dia 27. 27, 18 horas. Tá aqui, 18 horas. Também compartilhei com vocês. Open, Higher, Lower. Mas eu tenho que ter um cenário, né? Foi Open, Higher. Mas antes dele fazer esse Higher, ele fez o quê? Ele fez um Seek and Destroy. Open, Higher. Posso pensar que isso aqui é o quê? É um movimento de quê? De expansão. Só que esse movimento de expansão aqui deixou o Fair Value Gap? Não deixou. Quem é que vai te contar isso aqui? H1. O M15 pode estar te contando uma história que vai ser uma venda absurda. Só que você não passou pelo kart, você não passou pelo Fórmula 3, você não chegou no Fórmula 4, no kart, Fórmula 4, você não passou no kart, você não passou no Fórmula 4, você não passou no Fórmula 3, agora você já está no Fórmula 2 aqui, você não passou por nenhum dos 3, nenhum dos 4. E já quer chegar na semana eufórico, M5, M15, M1, vamos operar, bate o carro, morre. A outra semana, eu acho que a semana do dia 20 eu já estava compartilhando com vocês já. Que foi uma semana mais de Seek and Destroy. Tá? Isso aqui foi uma semana mais de Seek and Destroy. Que preço subiu 300, caiu 900, subiu. Eu acho que a gente começou a compartilhar desde essa semana aqui, tá? Desde essa semana aqui a gente começou a compartilhar com vocês. Depois eu dou uma olhada lá e a gente confirma direitinho. Mas olhem isso aqui. As semanas que a gente vem compartilhando, o mercado vem se comportando como? Fielmente ao que a gente vem ensinando para vocês, tá, pessoal? Mostrando para vocês que o que a gente ensina, o mercado ele vai lá e faz fielmente. Só precisa vocês ter o quê? Paciência e saber qual o momento correto. Pô, David, mas eu comecei agora, tal, preciso aprender muita coisa, sim, tudo bem. Mas vamos começar a trabalhar da forma correta. Tá? Vamos começar a trabalhar da forma correta. Claro, eu estou passando para vocês de uma forma cronológica, como o Michael ele passa no YouTube. Ele vem desde da tenra idade, muito novinho, o trade neófito, que ele é muito novo, ele vem pegando o trade neófito e vem mostrando, ó, você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, e vai mandando muitas coisas. Só que esse emaranhado de coisas vai começando a bagunçar um pouco a cabeça do trade. Pô, tem tantas possibilidades que eu posso fazer, tem tantas.
que é que eu faço? Falar a verdade, CT, joga um monte de coisa na minha mente. Calma, calma. A confusão é o princípio da sabedoria. Vamos começar a clarear as coisas? Vamos começar a ver com mais nitidão? Olha aqui. Desde essa semana aqui, ó, eu estou compartilhando minhas visões com vocês do Masterclass. Depois que eu comecei a compartilhar essas minhas visões com vocês do Masterclass, o que a gente está fazendo agora? A gente está começando a adentrar o conteúdo premium do Michael. Vejam que começa a enxugar muita coisa. Na aula do sábado eu mostrei para vocês, ó, ou é bloco de ordem, ou é Liquidity Void, que é o mesmo que Fair Value Gap, ou é Turtle Soup. Os três. Se vocês fizerem isso aqui que eu estou ensinando para vocês, cara, é certeza que com o tempo, a consistência e a lucratividade ela vem. Se vocês começam a ver um patamar mensal, vocês começam a ver o patamar semanal, vocês começam a ver o patamar diário, vocês começam a ver o patamar do H4, para só então chegar no H1, H5, M1, M5, M15 para operar, é estouro, tá? É estouro. Então, para essa semana aqui, basicamente o que eu vejo é isso. Para essa semana o que eu vejo é isso. Lembrando que a gente está basicamente compartilhando nossas visões com vocês desde essa semana que a gente já está há um mês aqui compartilhando nossas visões com vocês. Dentro desse um mês a gente teve duas semanas clássicas de compra e de venda seguidas. Essa semana clássica de compra, essa semana aqui clássica de venda. Tivemos 2 semanas aqui com as avariantes em Seek and Destroy. Uma semana altista com a variância de Seek and Destroy e uma semana baixista com a variâncias de Seek and Destroy. Tá tudo compartilhado lá no campo de batalha, tá? Só dá uma reavaliada, reanalisada que vocês vão ver que a gente está compartilhando com vocês tudo nos pormenores. E nas próximas aulas, pessoal, é que a coisa vai ficar muito, mas muito insana. Lembrando, a gente está entrando no mês 3 da mentoria paga do Michael. É um conteúdo muito, mas muito insano. Lembrando que eu vou estar passando todos os conteúdos do Michael com vocês. Até o mês 12, acabando o mês 12, a gente entra na mentoria de 2022. E depois, acabando a 22, a gente vai para 23. Acabando a 23, que é a do ano passado, a gente vai entrar na 24. Pessoal, tem muito conteúdo para passar para vocês, tá? Tem muito conteúdo para passar para vocês. Ah, eu entendo de que vocês possam estar pensando, pô, mas é muito tempo. Mas pensa comigo, quando foi que você entrou no mercado financeiro? Precisa me responder não, só pensa comigo. Quando foi que você entrou no mercado financeiro? Quanto tempo faz para você chegar até aqui? Você demorou todo esse tempo para conhecer algo que funcione. Quando você conhece algo que funcione, você quer que faça milagre do dia para a noite. Não existe, tá? Não existe. Com calma, paciência, vocês vão evoluir, aprendendo aos pés de quem realmente ensina a verdade, que é quem? É o ICT, tá? Porque ninguém consegue, não vou dizer ninguém consegue, mas grande maioria das pessoas não conseguem assistir às aulas do Michael, porque são 4 horas de aula. Aula, pessoal, não é setup mágico, milagroso, aulinha de 5 minutos, aulinha de 2 minutos, não, é aula densa, é ele ensinando mindset, é ele ensinando psicologia, é ele ensinando a operar, é ele ensinando a gerenciar, é ele ensinando, é ele dando carões e assim sucessivamente, beleza? Então, basicamente, a leitura para essa semana que a gente tem é essa, tá? A leitura para essa semana que a gente tem é essa, lembrando que é 75 a 80% que eu penso que seja vendedor, os outros 25 a 20% que seja comprador. Mas a minha preponderância é ver um mercado baixista. Vi um mercado baixista acontecendo, então a gente vai entrar na venda, tá? Mas também se ele não acontecer, não tem problema, não tem por que ficar desesperado. Vamos aguardar cenários para mercado altista e a gente vai estar operando a favor do fluxo de ordem. E já dou um spoiler que na próxima semana a aula é sobre Institutional Order Flow. É basicamente a gente vai aprender sobre o Order Flow, tá? Sobre o Order Flow a gente vai estar aprendendo sobre ele. E a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa hierarquia da fractalidade. Beleza?
Tamo junto, pessoal. 1h14 de vídeo sobre mapeamento. Basicamente, se vocês começam a modelar essa maneira de fazer os estudos, a preparação de vocês semanal, vocês vão ficar muito bem na fita. Eu ia esquecendo de uma coisa aqui, mas vamos fazer agora. Feitas as devidas considerações, o que a gente vem agora? A gente vem para o grande finale. Forex Factory. O grande finale é o Forex Factory, calendário. Vamos pegar a semana de 17 até 22, aplicar. Vamos pegar agora, basicamente, só as notícias vermelhas. Mas laranja não leva em consideração? Leva em consideração, laranja também leva. Só que notícia de alto impacto que faz, na grande maioria das vezes, tomar stop, é as vermelhas. Tá? Estamos aqui. No USD, aqui vocês vão na moeda de vocês, tá, pessoal? Vocês operam Forex, vocês vão na moeda de vocês aqui, ó. Tá? Eu basicamente opero mercado americano, USD. Então, no máximo ali, quando eu vou para o Forex, é Euro, GBP, JPY, NZD, USD. Essas outras aqui eu deixo de fora. Que não tem tanta influência para mim. Tá? Minha semana, para as minhas notícias, são essas, ó. Dentro da minha janela horária, eu vou tomar cuidado nessas janelas horárias, para eu poder estar operando. Eu sei que o USD, dia 21, às 10h30 daqui, 8h30 de lá, tem uma pasta vermelha. Será que não seria interessante, se eu quiser pegar uma operação só depois das 8h30 de New York, ou depois das 10h30 do Brasil? Tá? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira eu tenho uma notícia aqui, ó. Quinta-feira. Sexta-feira eu tenho outras notícias aqui no USD. O que é que isso aqui me informa, basicamente? Esses drives, eles servem muito para quê? Para manipulação de mercado. Para manipulação de mercado. Então, se eu tenho um drive na quinta e na sexta, quinta e sexta tende a se formar o quê? Um extremo oposto de mercado, um acúmulo de ordem, barra uma distribuição. Tá? Então, eu sei que segunda eu não tenho nada, terça eu não tenho nada, quarta eu não tenho nada. Domingo, segunda, terça e quarta tende a se formar o quê? O topo e o fundo do candle semanal. Tá? Então já começa a pensar, se entre domingo e quarta não temos nada, então o mercado ele pode ser um mercado clean, um mercado limpo para compra e pode ser um mercado limpo para venda. Tá? Então a gente já começa a ver que de domingo até quarta-feira, para operar tá tranquilo, não tem nada. Não tem nada aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, até quarta-feira tá tranquilo. Então, quinta e sexta vem duas notícias de pasta vermelha. Duas notícias de pasta vermelhas, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai estar atento nessa semana. Esses níveis que a gente vai estar prestando atenção, tá? Tudo foi devidamente gravado. Vou estar compartilhando já, subindo lá na plataforma, lá no YouTube. Vocês têm, já vou liberar o acesso para vocês darem uma analisada e uma revisada para vocês. Sugestão para vocês agora. Eu fiz o meu estudo, vocês viram como é que eu fiz o meu estudo. Sugestão para vocês. Peguem os ativos que vocês operam, tá? Agora, de 17 até 18, uma horinha de estudo, ou de 17 até quando vocês quiserem, e façam um mapeamento dessa forma nos ativos que vocês operam. Façam um mapeamento dessa forma nos ativos que vocês operam, e no final da semana, façam uma análise de como vocês se saíram, tá? Então é uma tarefa de casa para vocês. Façam um mapeamento dessa forma, como eu mostrei, e no próximo fechamento de mercado, lá na sexta, sábado, vocês tenham esse material para se estudar. Pô, eu marquei isso, esperava isso, baseado no que o David me ensinou, isso, o mercado fez isso, tal. Beleza? Então a atividade de casa é essa. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui. Bacana, temos 6 pessoas acompanhando. Façam isso que vai ajudar muito vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu. Só o começo aí. Bom final de semana para vocês. Ou restinho de final de semana. E vamos embora garimpar o mercado e tirar tudo que tem de melhor dele. Fechou, valeu. Fechando a gravação aqui.